Olá, professor Leão, professor de História, vamos para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar da economia colonial, período colonial brasileiro. A gente já tratou em outros vídeos que quando os portugueses resolveram colonizar o Brasil, resolveram explorar, ocupar as terras brasileiras, eles tinham um objetivo, né? Ocupar e ao mesmo tempo lucrar, não é isso? Então a gente observa que essa colonização ela tem um sentido econômico e também um sentido religioso, né? Eles queriam ocupar e também expandir a religião católica, o catolicismo, a própria Igreja Católica. Então, quando o rei de Portugal dá início à exploração da América Portuguesa, ele escolhe a cana de açúcar, né? Por três razões. Três razões explicam essa opção pelo açúcar. Por que eles não escolheram outro produto? A cana é explicada por basicamente essas três razões. Primeiro, o açúcar ele alcançava um alto preço na Europa, era um produto rentável na Europa, né? Esse é um ponto. O outro é que os portugueses eles já tinham experiências anteriores, chegaram a produzir açúcar, plantar cana-de-açúcar nas suas ilhas do Atlântico, do Açores, de Madeira. E um terceiro ponto, não menos importante, é a questão do próprio clima e o solo brasileiro, no litoral brasileiro, que era excelente, né? Terra roxa, o clima, o solo, entendeu? Todo que favorecia o cultivo da cana-de-açúcar. Então esses são pontos fundamentais no que diz respeito à economia colonial, essa é uma economia agrícola, voltada para o açúcar, voltada para o mercado externo. Você vê que quando eles resolvem colonizar o Brasil, eles optam pelo açúcar, mas não para desenvolver aqui internamente a colônia, mas para vender esse produto. É uma chamada economia para fora, né, exportadora. Isso remete a uma outra característica dessa economia, no que diz respeito ao tipo de mão de obra utilizada aqui. Foi exatamente a mão de obra escrava. No início eles passam vamos dizer assim, por duas fases. Uma mão de obra escrava indígena, eles capturavam os indígenas para utilizar como mão de obra nos engenhos. E depois eles substituíram pela mão de obra escrava africana. Eles deixaram de mão a mão de obra escrava indígena e substituíram pela mão de obra escrava africana. Aqui existem algumas razões por que substituiu essa mão de obra do indígena pelo africano. Algumas razões se explicam. Por exemplo, a própria resistência da igreja, isso faltou o escravo, capturar escravo não existia mais desses escravos. Mas eu diria que o principal motivo para essa substituição, para eles optar pelo escravo africano, foi exatamente porque o tráfico de escravo africano ele tornou-se uma atividade lucrativa. Era muito rentável. Ele pegava esse escravo lá em algumas regiões da África e trazia para a Europa, trazia para cá, para a América, perdão, e vendia essa mão de obra por um alto preço. Então tornou-se uma atividade lucrativa. Então essas duas razões são suficientes para a gente entender isso aqui. A questão da resistência da igreja, a falta de mão de obra, a falta de indígena e a questão do comércio de escravo tornar-se uma atividade lucrativa. Esses são os pontos fundamentais para a gente entender esse funcionamento da economia. Um outro ponto que eu queria botar aqui também, no que diz respeito à economia, no que diz respeito vamos dizer assim, a outras atividades econômicas. A principal é a atividade agrícola, né, que tem como carro-chefe o açúcar, né? Aí entra outros produtos, a questão do fumo, ele já utilizava a plantação de mandioca para a sua alimentação, para o seu sustento. Mas assim, em termos de economia, o comércio também ele vem ter um destaque aqui. Esse comércio que é para abastecer algumas regiões do Brasil, eles pegavam alguns produtos para distribuir. Muitas das vezes esse comércio, vamos dizer assim, era por via os rios, né? Era a via principal, não existia estrada, caminho, essas coisas. Então eles utilizavam muito os rios para distribuir esse comércio, realizar esse comércio, né? Então o comércio também ele tem um certo destaque.
Mas além da questão da agricultura e do comércio, eu queria destacar com relação à pecuária, né? A pecuária, a criação de gado. Se você observar a criação de gado, ela vem contribuir para povoar, vamos dizer assim, para desenvolver algumas regiões do Nordeste, por exemplo, Nordeste brasileiro. Por exemplo, o Piauí. Nosso Piauí a origem dele está relacionado com as fazendas de gado, né? As primeiras fazendas lá em Oeiras, quando os paulistas recebiam essas concessões de terra e esse direito de explorar e criar gado. A região sul e sudeste também a criação de gado também tem uma relevância muito grande no que diz respeito a esse povoamento. Então, com isso foi isso. Nesse vídeo eu queria colocar para vocês no que diz respeito à colonização, mais focando na questão da economia colonial, né? A cana-de-açúcar em primeiro lugar, a gente viu aqui as 3 razões, o tipo de mão de obra utilizada na realização desse trabalho, né? Por que isso foi substituída a mão indígena pela africana, e depois outras atividades econômicas com destaque para a pecuária, né? Para a criação de gado.